Fala, guerreiros e guerreiras. Pessoal, muita atenção. Um tema que cai muito em concurso público é o conceito de administração pública. Geralmente as bancas costumam confundir o candidato com os dois conceitos principais de administração pública. E são eles, primeiramente, conceito formal e conceito material de administração pública. O que vem a ser a administração pública sob o sentido formal. O que é a administração pública sob o sentido material. Mas se fosse fácil assim, estava bom demais. Geralmente as bancas colocam alguns sinônimos para esses conceitos. Isto é, o conceito formal tem mais de 2 sinônimos. O conceito material tem mais de 2 sinônimos. Então, olha só, muito cuidado para você não errar essa questão, certo, na sua prova. Vamos lá à explicação. Olha só, então a administração pública ela tem o conceito formal. O conceito formal ele também é chamado de conceito orgânico ou subjetivo. Lembra das cataratas de Foz do Iguaçu, para onde você vai quando for aprovado no concurso público. Foz do Iguaçu, tá? Conceito formal, conceito orgânico ou subjetivo. Olha só, o conceito formal é o seguinte, a administração pública são todos aqueles que integram formalmente a administração pública. São aqueles a que a lei, já que a lei é um procedimento formal, até ela ser criada, então formalmente é a administração pública quem a lei diz. Então, é a administração pública, os agentes públicos que fizeram concurso ou não, dependendo da situação. É a administração pública, os órgãos públicos que integram a administração pública, tá? E também é a administração pública as entidades que a lei considera assim. Então, formalmente falando, essas pessoas, os órgãos públicos, as entidades administrativas e os agentes públicos integram a administração. Professor, e por que chama o conceito formal também de orgânico? Orgânico, como eu falei, orgânico vem de órgão público, tá? Por isso que aqui também é orgânico. Que eu disse, os órgãos também integram a administração pública formalmente, A lei criou um órgão e ele passou a integrar a administração. Pessoal, e por que também chamam o conceito formal de subjetivo? Subjetivo vem de sujeito, ó. Sujeito. São as pessoas que integram a administração pública, sejam aqueles que fizeram concurso para isso, ou sejam aqueles que foram contratados, ou aqueles que foram nomeados, ou aqueles que foram eleitos, por exemplo, tá? Então lembra, conceito formal são aqueles que formalmente integram a administração, sejam servidores, daí sujeitos, tá? Também subjetivos, ou sejam órgãos, como a PRF, daí ó, também ser orgânico. Órgãos orgânicos, entidades, ó. INSS, uma autarquia, tá? Todos eles são sujeitos, todos eles são pessoas, tá? Pessoa física, os agentes públicos, e aqui, ó, pessoas jurídicas, Por exemplo, o órgão não é pessoa jurídica, mas é um órgão que integra formalmente a administração. Já o INSS é uma autarquia, é uma pessoa jurídica que integra a administração. Então lembra do FOS, formal ou orgânico ou subjetivo. Lembra de quem integra formalmente a administração. Sejam eles órgãos, sejam eles entidades, ou sejam eles sujeitos, subjetivo, sujeitos que integram a administração pública. Agora o outro conceito, tá? A outra parte da história é a administração sob o sentido material. O M aqui é de material, senhores. Aqui não importa quem integra a administração, se integra a administração. Eu não quero saber aqui de órgãos, eu não quero saber aqui de entidades, eu não quero saber aqui de agentes públicos. Eu quero saber aqui da função efetivamente exercida. Conceito material vem da matéria, isto é, que matéria a administração pública trabalha, que matéria a administração pública utiliza para exercer a função pública. Olha só, o conceito material também é chamado de objetivo, o O de objetivo, ou funcional, de função administrativa. Lembra, objetivo vem de objeto. Qual é o objeto da administração? Material vem de matéria. Qual é a matéria que a administração trabalha, certo? O que ela faz? Funcional, qual é a função? Tudo isso aí é sinônimo. Material
objetivo ou funcional. Vem da função administrativa. Então percebam, aqui eu não coloquei nenhum órgão público, nenhum agente e nem entidade. Foi só a função. Função pública, serviço público de educação, poder de polícia. Então o conceito material vem da matéria. Qual é a matéria que a administração trabalha? É educação, é saúde, é poder de polícia. Objetivos, né? Conceito objetivo. Qual é o objeto da administração? Serviço público, poder de polícia. Conceito funcional. Qual é a função administrativa da administração? Educação, poder de polícia. Então, olha só. Toda vida que eu falar conceito material, lembra de matéria. Objetivo, lembra de objeto. Funcional, função administrativa. Por exemplo, educação e poder de polícia. Agora, se eu falar em agentes públicos, em entidades ou em órgãos, eu falo de quem? Do conceito formal, orgânico ou subjetivo. Aqui eu lembro de alguém ou de algum órgão ou de alguma entidade da administração. Tamo junto, rumo à aprovação, rumo à NPE. Valeu, galera!